Bom, pessoal, aqui vamos ver agora o exercício 2 aqui, tá? Esse aqui é o exercício que ele acaba sendo mais trabalhoso, assim, em função de exigir mais cálculos, tá? Mas ele também, por outro lado, ele é bem bacana porque ele ajuda também a dar um bom entendimento em relação aos conceitos ali. Então vamos ver. Um bloco de mármore de dimensões 0,5 metros por 0,5 metros por 2 metros se apoia sobre um plano horizontal com sua face quadrada. Bom, então o nosso bloco de mármore está aqui. Eu coloquei já aqui as medidas, então, as dimensões ali. Então percebam que eu coloquei na parte de baixo dele aqui, né? Que é a face onde ele se apoia em relação ao plano aqui. Eu coloquei já justamente no meu desenho, né? Como sendo mais ou menos ali um quadrado, né? Pegando então as medidas ali de 0,5 para a largura e 0,5 aqui para a profundidade, né, nesse meu desenho que eu fiz aqui. E aí coloquei aqui também, né, claro que isso aqui está fora de escala, né, mas coloquei aqui também o que seria equivalente à altura aqui, então de 2 metros. E aí aqui está aí o nosso bloco, então, apoiado sobre, ali fala num plano horizontal, né, eu desenhei aqui como se fosse uma plataforma, uma espécie de uma mesa aqui, né. Bem, seguindo ali, né, calcule então a pressão exercida sobre a face de apoio, ou seja, a pressão exercida então nessa área aqui, né, que é do bloco que está em contato com a mesa, sabendo que a massa específica do mármore, que é o material que compõe o bloco aqui, é de 2,8 gramas por centímetro cúbico. E que é, no caso ali, o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né, onde o G então é a aceleração da gravidade. Bom, pessoal, então vamos lá, né? O que está pedindo para calcular? Ó? Pressão, tá? Aonde? Pressão sobre a face de apoio. Então é a pressão nessa região aqui que eu já deixei demarcado aqui, tá? Bom, e aí, se a ideia é calcular a pressão, né, a equação que a gente vai usar é essa, né? Onde pressão, então, é a força aplicada sobre uma área, né? Força dividida pela área. E aí nós basicamente precisamos, então, encontrar quem é a força e encontrar também quem é essa área aqui. Bom, o mais fácil de tudo é a área, né? A área é, então, basicamente essa área do quadrado aqui, da face quadrada do nosso bloco, que vai estar, então, em contato com a mesa aqui. E é essa área aqui, então, onde haverá, no caso, pressão. Essa face que estará pressionando a mesa, né? Então, a área a ter sido calculada é aqui. Bom, aí calcular a área do quadrado, né? Então, isso aí vocês sabem já com certeza, né? Então, basta então multiplicar aqui a medida dos dois lados. E vocês encontrarão essa área, como aqui foi dado em metro, né? O valor que vocês vão encontrar para essa área será em metro cúbico. Beleza. E aí agora, aqui, para chegar na força, que é um pouco mais trabalhoso, tá? Porque olha só, primeira coisa, a gente precisaria reconhecer quem é essa força, né? Não foi dito lá no enunciado da questão que existe alguém aplicando uma força, ou alguma máquina, alguma coisa, né? Não foi falado nada disso. Porém, a gente sabe, né, que isso aqui é um bloco. Esse bloco, então, como é um bloco, no caso, aqui diz que é um bloco de mármore, né? Então, logicamente, ele tem massa, e se tem massa, então, logicamente, ele também tem um peso, né? Existe um peso associado a esse bloco. E esse peso por si só já é a própria força, então, que vai pressionar, né, a mesa nessa região aqui.
Então, pessoal, por isso que eu estou representando aqui botei aqui um vetor aqui, né? Uma seta aqui indicando que a força, então, ela ocorre na direção vertical, no sentido de cima para baixo, né? E essa força então, que a gente precisava encontrar, a gente vai entender então que ela é justamente o peso do bloco, né? Então eu posso escrever que força é igual a peso. E agora então, né, no lugar dessa força, o que a gente tem que calcular agora é o peso do bloco. Então vamos lá. Como é que eu calculo o peso, né, de um corpo, né? Nesse caso desse bloco aqui. Tá lá, ó, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é o G. Então vejam só, para mim chegar nessa força, que eu enxerguei que essa força é o peso do bloco, o que eu vou usar para chegar nisso aqui? Eu vou fazer massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, e aí eu tenho que voltar lá para o enunciado e verificar. Eu tenho a massa, eu tenho a aceleração da gravidade. Percebam, ó, o G eu tenho, mas é a massa. Aqui não fala na massa, pessoal. Aqui está dizendo, ó, sabendo que a massa específica do mármore é 2,8 gramas por centímetro cúbico. Então, pessoal, isso aqui é massa específica, não é a massa. Massa específica, né? Nós vimos lá na aula aqui, ela é o mesmo que densidade absoluta. E aí, então, qual é a equação para calcular a massa específica, né? É a mesma, aquela que a gente usaria para calcular a densidade, né? Nós botávamos um D aqui, só que nesse caso, quando a gente quer se referir à massa específica, a gente usa essa outra letrinha aqui, tá? A gente chama essa letra de μ. Então, μ, no caso, a massa específica é massa pelo volume. E ó, aqui apareceu, então, aquilo que a gente realmente está interessado em descobrir aqui, para calcular a força-peso, que é a massa, a grandeza massa, né? Então, se eu, utilizando essa equação, conseguir determinar o valor da massa, beleza, aí eu posso colocar ali, e como eu já conheço o valor da aceleração da gravidade, eu vou chegar na força-peso. E aí eu vou poder botar aqui no lugar da força, como eu já tenho a área, eu vou chegar na pressão. Então, né, o desafio agora é esse. Bom, pessoal, e aí, no caso, como eu quero encontrar massa, né, eu preciso isolar essa massa aqui, dentro dessa equação, e aí eu reescrevo essa equação, então, como sendo massa igual a massa específica que multiplica o volume. Então, basicamente, o que eu fiz aqui, né? Como eu tinha aqui a massa dividido pelo volume, né? O volume, então, faz uma divisão aqui. Eu quero isolar essa massa. O que eu tenho que fazer com esse volume? Tenho que jogar ele para o outro lado. Como aqui ele faz uma divisão, ele vai passar para lá fazendo a multiplicação. Foi o que eu fiz aqui, ó. Ficou, então, a massa igual a massa específica vezes o volume. Beleza? Massa específica eu tenho, tá ali. Mas e o volume? Bom, o volume não foi dado, né, de forma explícita aqui. Porém, como é que eu encontro esse volume, né? Aí, né, vocês vão ter que recordar lá da matemática, que vocês já, imagino já devem ter visto, né? Que o volume, então, de um bloco, né, nesse formato aqui, que tem aí a forma de um... A gente pode pensar isso aqui como um paralelepípedo, né? Então, olha só, como é que a gente calcula o volume num paralelepípedo, né? É fazendo a largura vezes a profundidade vezes a altura. Então, ó, só eu chamei isso aqui de largura, aqui é a profundidade e aqui é a altura do bloco. Então, com esses três valores aqui, né, que são as três dimensões do nosso bloco, faço essa multiplicaçãozinha aqui, eu chego no volume do bloco. Aí, esse volume do bloco, né, eu vou jogar aqui, e aí sim, ó, eu já conheço a massa específica que está ali, vou ter calculado o volume do bloco, eu vou chegar na massa, que é o que eu precisava aqui para jogar na equação do peso e chegar na força-peso. Mas voltando. Então, eu preciso, né, fazer essa multiplicação para chegar no volume. Aí aqui tem um detalhe, ó. Tem uma questão de unidades aqui que vai dar um certo trabalhinho para nós. Bom, para chegar nesse volume é barbada, né? Multiplica aqui os três valores, vocês encontram o volume. Só que como os três valores foram dados em metros, o valor de volume que vocês vão encontrar estará então em metro cúbico. Metro cúbico, né? E aí, quando vocês jogarem esse valor que vocês encontrarem em metro cúbico aqui,
para fazer a multiplicação pela massa específica, para chegar no valor da massa, aqui ia virar um problema. Porque a massa específica aqui, pessoal, ó, esse Mi aqui, lá foi dado ó, grama por centímetro cúbico. E aí, se vocês botarem aqui esse valor aqui de 2,8, né? Que ele é grama por centímetro cúbico, e multiplicar pelo volume em metro cúbico, vai dar um erro aqui no resultado. Ou seja, a gente não pode, então, usar esse volume em metro cúbico. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que usar esse volume, a unidade desse meu volume, ela tem que casar com a unidade de volume que aparece aqui para a massa específica. No caso, ó, a massa específica aqui aparecia ali, ó, grama por centímetro cúbico, ó, tá vendo? O centímetro cúbico, né? Que é uma unidade de volume. Então, esse volume que eu calculei aqui, ele também vai ter que estar em centímetro cúbico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse volume que eu calculei, que em função desses valores aqui, resultou o valor de metro cúbico, e eu preciso então aqui ó, fazer a conversão de metro cúbico para centímetro cúbico. Aí sim, feita essa conversão, eu jogo o valorzinho que eu encontrar, né, já convertido para o volume, aqui. E aí, quando eu calcular aqui, fazer essa multiplicação aqui da massa específica com o volume já convertido, eu vou chegar nesse valor de massa em gramas. Por que em gramas? Porque aqui, ó, a massa específica está lá, ó, grama por centímetro cúbico. Então, eu vou ter grama por centímetro cúbico aqui na massa específica, centímetro cúbico aqui no volume, porque eu fiz a conversão. Essas unidades vão se cancelar, vai sobrar só a unidade de massa que aparecia aqui na massa específica, ó, que é grama. Então, por isso que a minha massa aqui vai ser em grama. Bom, só que aí isso vai gerar um outro problema para nós. Porque essa massa que a gente calculou aqui em grama, ela vai entrar aqui, né? Nós temos todo esse trololó aqui para chegar nessa massa que nós ia colocar aqui na equação do peso. Só que aqui para nós, nessa equação aqui que nos dá a força peso, nós queremos que essa força ela seja dada em Newton. E essa força para ser dada em Newton, tá? Por que ela tem que ser dada em Newton? Porque lá, ó, na equação da pressão, a força tem que ser dada em Newton, já que eu estou usando aqui uma área em metro quadrado, para mim ter a pressão em Newton por metro quadrado, tá? Que é a unidade de pressão de acordo com o sistema internacional, né? Então, voltando, né? Para mim ter essa força peso em Newton, eu preciso que essa massa esteja em quilo, né? Quilograma, e minha aceleração da gravidade tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Bom, a aceleração da gravidade já está aqui, ó, em metros por segundo ao quadrado. Eu só preciso, então, que essa massa esteja em quilo. Por isso que eu disse para vocês, ó, quando vocês chegaram nessa massa em grama, vocês vão ter que converter gramas para quilogramas. Então, vocês vão pegar o valor que vocês encontraram aqui, vão converter agora de grama para quilograma, e aí sim vocês vão aplicar aqui. Aí vai dar tudo certo. Vamos fazer essa multiplicação aqui, né? Vão chegar no valor do P. Como P é igual ao F, joguem o valorzinho para cá. E aí vocês vão fazer então essa divisão e vão chegar na pressão. Então, como eu disse, ela é bem trabalhosa, mas o bacana aqui é que a gente trabalha, né, vários conceitos numa mesma questão. Então, isso também ajuda aí a gente entender melhor, né, os conceitos. Então, o ideal é que vocês assistam o vídeo mais vezes, né? De repente vai pausando o vídeo ali, né? Para ir formando um raciocínio, né? Ou até mesmo refazendo o exercício, né? Mas esse é um exercício bem rico, tá?